Lucas capítulo 5, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, ou da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é vida pura, santa, justa e eficaz. Cerca o templo, as nossas vidas, a nossa mentalidade, o nosso coração, e fala conosco nessa noite segundo o Teu propósito, e nós Te louvaremos. Amém. Baseado no texto que nós acabamos de ler, eu quero estar abordando o tema seguinte com a igreja nesta noite. Porque às vezes não vencemos as lutas. Porque às vezes não vencemos as lutas. Sabemos que em algum momento da nossa vida, nós já fizemos esta pergunta a nós mesmos, a terceiros e também ao próprio Deus. Por que, Senhor, que às vezes não vencemos as lutas? Sendo que sexta-feira mesmo foi pregado aqui a palavra, e o pastor que ministrou deixou bem claro que nós não somos apenas vencedores, mas nós somos mais do que vencedores. É garantia do Senhor. Se nós somos mais do que vencedores, por que que às vezes não vencemos as lutas da nossa vida? Diante deste questionamento, desta indagação, por incrível que pareça, existiu, existe e existirão muitos dentre nós que, por causa desta indagação, desta pergunta, desistem da fé, desistem do evangelho, desistem de servir a Deus, porque na sua ótica de pensar e de imaginar, não obteram respostas, e pensam que a solução
está em desistir. Os versículos que nós lemos nos comprovam isso. A Bíblia está frisando claramente que o Senhor Jesus, ele viu 2 barcos junto à praia, conhecida como o Mar da Galileia ou o Lago de Genezaré. Jesus se aproxima, uma grande multidão está com ele, e a Bíblia diz claramente, versículo 2: e viu 2 barcos. Eu estou com a garganta inflamada, estou ruim. Se eu não der conta, o pastor Leandro vai ter que continuar a mensagem, viu? Vou bem devagarzinho aqui, que o negócio está arranhando. Então a Bíblia diz que Jesus viu 2 barcos. O texto não está dizendo que a multidão viu, que fulano viu, Beltrano viu, não. E viu 2 barcos. Esses barcos estavam o quê? Estavam juntos. Segundo historiadores, naquela mesma praia, de costume, tinha cerca de 420 a 430 embarcações. Mas Jesus fitou seus olhos em 2 barcos. Se o texto está dizendo que o Senhor viu, nós temos que ter a certeza em nosso coração que o Senhor está nos vendo. E aquilo que nós não conseguimos ver, o Senhor vê. Vou lhe provar isso na Bíblia. Salmos 53, versos 2. Os irmãos já ficam com a sua Bíblia aberta, porque hoje a gente vai mastigar um bocadinho. Deus vai falar aqui de uma forma ampla, simplificada e poderosa aos nossos corações. E hoje eu não vou pregar sozinho. Vem para cá, Mário. Deixa o Pablo aí, vem para cá. Isso. É interessante. Salmo 53, versos 2. Lê para nós, Mário. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deus olhou para onde? Para os filhos dos homens. Ele olhou por quê? Para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Ok. Então ele está olhando com o propósito seguinte, para ver se tinha alguém que tinha entendimento e fizesse o quê? E buscasse a Deus. Então, ou seja, Deus sabe quem busca e quem não busca. Você está entendendo? Ainda nos Salmos, Salmos 14, versos 2. Salmos 14, versos 2. Pode ler, Mário. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Ué, a mesma coisa que diz no Salmo 53, 2, está dizendo no Salmos 14, 2. Porque Deus vê todas as coisas. Agora, olha o que o sábio Salomão disse em Provérbios 15, versos de número 3. Você está entendendo?
Eu falei para o pastor Reinaldo, você vai ter que ajudar ele a caçar aqui. O garoto é bala, e já, puf, viu? Come Bíblia, aqui come Bíblia, viu? Pode ler, Mário. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, os olhos do Senhor estão aonde? Em todo lugar. Irmãos, em todo lugar os olhos do Senhor estão. Na cozinha de casa, no quarto, no banheiro, na varanda, no caminho para o trabalho, no retorno, na rua, na vizinhança, na igreja, fora da igreja. Os olhos do Senhor estão em todos. Jó capítulo 34, versículo 21. Jó 34, versículo 21. Vamos ver o que a Bíblia diz. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Porque os olhos de Deus estão aonde? Sobre os caminhos de cada um. Sobre os caminhos de cada um. Resume o quê? E Ele vê todos os seus passos. E Ele vê todos os nossos passos. Aonde a gente vai, Ele está vendo. Aonde a gente entra, Ele está vendo. Aonde a gente entra, Ele está vendo. O problema é que muitos de nós têm a oportunidade de ser sincero para com Deus, mas infelizmente nem todos são. Irmão, o que aconteceu com você? Eu falhei. O que você fez? Fiz o X. Mas o irmão não só fez o X, missionário, ele fez o ABC todinho. Você está entendendo? O que você fez, irmão? Eu fiz só o A. Não, você fez o alfabeto todinho. Por que omitir algumas coisas e não outras? Por que não ser sincero com Deus? Por que agir como Adão agiu no início de tudo? Adão, onde está? O que Adão fez? Você está entendendo? Quando o Senhor pergunta, Adão, Adão, onde tu estás? O Senhor estava dando a ele uma oportunidade. Senhor, olha eu aqui, Senhor. Estou envergonhado diante de ti, Senhor. Eu pequei, Senhor, e minha companheira também pecou. Nós pecamos. Perdão, misericórdia, Senhor. Mas não, se esconde. E quando o Senhor vai falar com ele, o que ele diz? Oh, Senhor, a mulher que tu me deste, ela fez eu pecar, Senhor. Você está entendendo? A responsabilidade estava imposta sobre Adão, cabeça da mulher, o varão valoroso. Em qual Caim e Abel? Caim mata Abel e fica sossegado. Aí vem a voz do Senhor e disse: Caim, aonde está teu irmão Abel? Caim, em vez de Caim dizer: Senhor, eu fiz uma besteira, Senhor, e eu cometi algo que ninguém havia cometido. Porque se você ler a escrita do texto, a base está escrita assim: o primeiro homicídio, foi o primeiro a matar. Aí o Senhor fala: cadê teu irmão Abel? Ele disse, a resposta dele para o Senhor ainda foi desaforado ainda. Por acaso eu sou algum guardião de meu irmão para ficar vigiando ele? O Senhor disse: Caim, o sangue do teu irmão Abel clama a mim. Deus estava dando uma oportunidade. Então os olhos do Senhor vê tudo. O Senhor chega na beira da praia, duas embarcações juntas, e quem sabe no coração de Simão estava assim, porque eles estavam lavando as redes,
pescaram a noite inteira, aliás, tentaram pescar e não pegaram sequer um peixe. Imagino que quando a embarcação chega na beira da praia, se Simão fosse um de nós nos dias de hoje, estava lavando as redes dizendo: Deus não está me vendo, olha o que eu estou passando aqui, é sofrimento. O que é que eu vou falar em casa quando eu chegar em casa de mãos vazias? Não trabalhamos uma hora, foi a noite toda, e não pegou sequer um peixe. Porque se tivesse pegado pelo menos um pouco de vidia, dava para escapar, mas não pegou sequer. Aí a Bíblia diz que Jesus chega e vê os 2 barcos. Só que nem sempre quando Jesus ele vê o que nós estamos passando, imediatamente ele vai nos socorrer. Você está entendendo? Porque Deus faz a parte dele e nós temos que fazer. Lembra? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os que vão passando, manda ele se cala. Ele se calou, irmãos. Quanto mais mandava ele se calar, a Bíblia diz, mais ele. Quanto mais as possibilidades tentam nos fazer desistir, é aí que a gente não podemos desistir. Quanto mais o inimigo se levanta contra nós, é aí que muito mais a gente se coloca de pé e luta para vencer. Mas a lógica é que muitos estão fazendo o oposto disso, porque estão enfrentando lutas e não estão vencendo. Não estão vencendo. Aí o mestre entrou tinha 2, mas ele entrou em um dos barcos, o barco que era de Simão, e a Bíblia diz que o barco estava vazio. O barco estava? Não, se aquele barco tivesse cheio, acho que Jesus não entrava nele. Estava vazio. Jesus chega sem pedir autorização, entra no barco. Naquele dia eu vejo Deus testando aqueles homens, para ver se eles estavam dispostos a seguir a Jesus. Tem momentos da nossa vida que o Senhor vai nos testar, e tem gente que não passa no teste. Você está entendendo? Porque reclama, questiona, murmura, contende, sendo que Deus está preparando o cenário para lhe abençoar. Entrou num barco que estava vazio, que era o de Simão, e ainda chegou para Simão e disse: afasta da beira da praia para mim. E o que Simão fez? Afastou. Eu fico pensando, será que nós teríamos este mesmo comportamento? Eu trabalhei a noite inteira, eu não peguei nada, as coisas deu errado, nada deu certo. Aí alguém chega sem pedir autorização, entra no meu barco e ainda quer que eu afaste da beira da praia. Mas ele foi lá e afastou. O mestre pregou um sermão, e a Bíblia diz que quando ele termina de trazer o sermão, de pregar a palavra, a multidão que ali estava, ele chega para Simão e disse: Simão, faze-te ao mar. Em outras palavras, volte para o mar com a sua embarcação e lançai a rede. Aí Simão disse assim: mestre. Irmão, Simão servia ao Senhor nessa época aqui? Não. Mas ele já impôs respeito com o Senhor. Mestre. Havendo trabalhado, olha a escrita do texto, toda a noite.
nada apanhamos, mas em algumas traduções diz, não, em algumas traduções, o pastor Hinaldo falou agora há pouco, mas sobre a tua palavra. Em outras traduções diz assim, mas porque mandas, lançarei a rede. Irmão, pega a reflexão da palavra, não se desligue, você vai entender o que Deus quer falar. Por que é que Simão decidiu entrar na embarcação e lançar as redes novamente? Por que ele fez isso? A resposta nós acabamos de ler. Por que foi, Marião? Por que é que ele voltou para a embarcação e lançou as redes? Porque o mestre mandou. Porque o mestre mandou. Escuta o que eu vou te dizer no linguajar natural. Manda quem pode. Tem gente que decora esse mistério. Manda quem pode, obedece quem tem. Mas está cheio de gente sem juízo. Você está entendendo? Porque Deus está mandando, mas não está obedecendo. Você está entendendo? Crente sem juízo é aquele que não faz o que o Senhor está mandando. Aqui está a resposta. Que resposta, bispo? Porque às vezes, lembra do tema? Porque às vezes não vencemos as lutas. Por quê, bispo? Qual é a razão? Qual é o motivo? Claro, porque às vezes não obedecemos. Por isso que nós não recebemos, não vencemos as lutas. A gente gosta muito de frisar, ele foi, lançou as redes. E a Bíblia diz que foi tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes começaram a se rasgar. Aí eles teve que fazer assim, ó. Como é que é? Cadê o pastor Leandro? Como é que é, pastor Leandro? Eita, menino! Como é que é, pastor Leandro? Aí os outros da embarcação estão chamando a gente. Lembra da outra embarcação? Jesus viu duas embarcações. Aí a outra de longe diz, vamos ver o que é. Quando chega perto, e era peixe que encheu as duas embarcações, ainda foi repartindo com as demais. Muitos peixes eles pegaram naquele dia. Mas é preciso que você entenda que eles só voltaram para o mar, só pegaram muitos peixes, só compartilharam com os outros, porque um homem decidiu obedecer. Irmão, eu estava lendo esse texto, eu estava preparando esta palavra, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, e Deus falou comigo poderosamente, disse, meu filho, leva a minha mensagem para a igreja, para que eles venham compreender e entender. O problema da geração da atualidade é que tem muita gente que se veste de pano de saco. Não é pecado, não é errado. Tem muita gente que sobe um monte todo dia. Não é errado, não é pecado. Tem muita gente que entra no mistério, ó, de uma perna só. Tem gente que profetiza que é uma beleza. Tem gente que revela mais do que Kodak e Fujioka juntos.
É, irmão. É, ué. Aqueles cabas que gritam, se você não gritar, papai não entrega o resto. Pois se eu estou junto, eu digo, pô, não grito, fique sem entregar. Porque quando Deus quer entregar, não precisa do grito de ninguém, da confirmação de ninguém. Ele fala e ponto final, ele assina e garante. Tem muita gente que faz muitos sacrifícios, mas quando recebe o primeiro, não, acabou-se o crente do manto. Faz tudo, mas não consegue obedecer. Por isso que certa feita a palavra de Deus nos diz: rasgai os vossos corações e não as vossas. Porque naquela época, quando havia quebrantamento, arrependimento, clamou a Deus, eles se vestiam de pano de saco, e tinha momentos que o desespero era tão grande, a clamar a Deus, que eles rasgavam suas vestes, como dizendo: Senhor, eu estou aqui rasgando as minhas vestes. E o Senhor olhou para eles e viu que muita gente rasgava as vestes, mas não era de coração, e o Senhor disse: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Como é que nós declaramos, expressamos, comprovamos que nós obedecemos ao Senhor? Obedecendo a Ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3. Primeira Coríntios capítulo 8, versículo 3. 1 Coríntios 8, 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Ok. Se alguém ama a Deus, é conhecido dele, ou por ele. Se alguém ama a Deus, não é o diagnóstico, o resultado conhecido por mim, por vocês, por nós, mas é conhecido por Ele. Repete de novo, Mário. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele ou dele. Lembra quando o Senhor certa feita disse: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedrinho? Pedrinho, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, tu sabes. Mesmo que Pedro negou o Senhor 3 vezes, mas olha a sabedoria de Pedro. Ele poderia dizer: I love you. My name is Pedro, I love you, Jesus. Senhor, vou fazer não, eu não sei fazer o coração, esqueci. Vou fazer não, eu não sei fazer o coração, você está entendendo? Mas se fosse no dia de hoje, Pedro fazia o coraçãozinho de longe, mostrava para o Senhor: I love you, Jeová. Mas ele não teve essa ousadia, ele disse: Senhor, tu sabes. Eu só encontro na Bíblia um homem respondendo dessa mesma proporção. Você vai lembrar agora. Poderão esses ossos reviver? Senhor, ele pensa assim: eu não sou doido de falar, Senhor, eu não sei não, Senhor, é osso demais, Senhor. Senhor, tu sabes. Então quem ama a Deus é conhecido por Ele. Agora vamos mais, para você entender isso aqui. 1 João capítulo 5, versículo 1. Porque está cheio de gente dizendo que ama o Senhor. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo. Agora nós vamos saber se verdadeiramente nós, você, nós amamos a Ele. 1 João capítulo 5, versículo 1, 2 e o 3, bem pausadamente, que eu vou explicar. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou
também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Prossegue. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Segura. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Na minha tradução diz assim: quando amamos a Deus, obedecemos os seus mandamentos. Ou praticamos os seus mandamentos. Agora, olha o encaixe para você entender. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quando amamos a Deus, obedecemos os seus mandamentos. Irmão, não pegou? Entenda de novo. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Ele. Quando amamos a Deus, praticamos, obedecemos aos seus mandamentos. Então só ama a Deus quem obedece. Versículo 3 para fechar. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ok, então irmãos, esse negócio de dizer é muito difícil obedecer a Deus, isso é linguajar de desobediente. Você está entendendo? É muito difícil andar na linha, porque Deus escreve, como é que é? Certo por linhas tortas. Vai com seus argumentos. Por que você não está mais firme na presença? Mas é tão difícil, moleque, eu decidi desistir. E tu acha que é fácil para nós? Você está entendendo? Todo dia nós temos que dizer não, não, não e não. E sabe para quem é que a gente diz mais não todo dia? Para nós mesmos. Você está entendendo? Porque todo dia a pedra é removida. E não é Jesus ressuscitando porque ele já ressuscitou. Mas todo dia o velho homem, a velha mulher quer ressuscitar. Aí você tem que constantemente dizer não. Não posso, não vou praticar, não devo, não cabe a mim, não vou fazer isso. Muitos não vencem as lutas porque não obedecem a Deus. E para você entender claramente, o único que dá presente para desobediente é pai e mãe. Você está entendendo? Se tu passar de ano, vou lhe dar uma bicicleta, meu lindo. O lindo mata a aula. Não faz as tarefas do dia. Aí quando chega no final do ano, qual é o resultado? Reprovado. Mãe, perdão, mãe, eu sei, mãe. Não, meu filho, não chore não, meu bebê, não chore, mamãe vai dar, não chore, isso acontece, meu filho, isso acontece. Pai já está vindo com sua Monark, meu filho, já liguei para ele, já está vindo com sua Calói, com sua Monareta, pode ficar sossegado, meu filho. O único que faz isso é pai e mãe. Deus não é assim. Quando o povo de Israel obedecia a Deus, Deus dava tudo para eles. E lembra do povo lá no deserto? A roupa não envelhecia. Lembra? Quem mais? O sol não molestava. Deus mandou maná, Deus cuidou de todo jeito. E no final o povo ainda murmurava. Ninguém morria de frio, ninguém morria de sede, ninguém morria de fome. Deus cuidava em todo detalhe. Só que teve um determinado tempo que o povo de Israel desobedeceu tanto a Deus, que o Senhor virou as costas e disse: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Se não tornar para ele, não adianta clamar. Você está entendendo? Você pode subir 30 vezes no mês no monte, mas se você não obedecer, você está fazendo sacrifício de tolo.
Você pode ter 40, 50 anos de evangelho, vindo para a igreja todo dia, orando, clamando. Se você não aprendeu a obedecer ainda, irmão, quando a trombeta soar, você vai ficar de fora. Pregar é lindo a gente pregar, cantar é lindo a gente cantar, profetizar é lindo a gente profetizar, mas se não obedecer, nada disso tem valor. Agora me mostre na Bíblia, bispo, o que acontece quando obedecemos a Deus, quando ouvimos a voz do Senhor e nós obedecemos a Ele. Primeiro, quando nós obedecemos a Deus, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quando nós obedecemos a Deus, Ele nos... Está fraco. Ele nos... e faz o que lhes pedimos. Você está entendendo? Que ouvir é uma coisa. Ele ouve o santo, ele ouve o pecador, ele ouve o impuro, ele ouve todo mundo. Uma coisa ele é ouvir e atender. Com a gente ouvir e obedecer. Com ele é ouvir e atender. Quem olha para cá? Ele ouve, mas às vezes ele não atende, deixa chamando. Vou nem pôr no perturbe. Pode deixar chamar. Papai, meu lindo, Senhor. Pode chamar, meu filho, pode chamar. Só vou lhe atender quando você decidir obedecer. Quando nós obedecemos, Ele nos ouve e faz o que nós lhe pedimos. Para você entender de uma forma mais clara, ou seja, Ele fala e eu faço. Diga comigo, Ele fala e eu faço. Ele fala e eu faço. E quando eu faço, Ele faz. Você entendeu agora, irmão? Você entendeu? Agora em contrapartida, se Ele fala e eu não faço, quando eu falo, Ele não faz. Você está entendendo? Senhor, abre a porta para mim, papai. Abro não. Senhor, me ajuda a pagar essa conta, Senhor. Problema seu. Você está entendendo? Me cura, Senhor, milagre. Vai ficar querendo milagre. Você está entendendo? Agora, quando a gente faz o que Ele manda, a situação é diferente. Que isso? Lembra a escrita do texto? Simão, entrai no barco, volta para o mar alto, lançai a rede. Simão tinha o livre-arbítrio, o direito de falar: eu não vou lançar a rede, eu não vou entrar no barco, já trabalhei a noite inteira e não peguei nada, não vai ser agora que eu vou pegar. O que tinha acontecido? Milagre. Não tinha como, não teria peixe, não teria fartura, não teria multiplicação, não teria vitória diante das lutas. Quando nós fazemos o que Ele manda nós fazer, aí é automático. É automático. E eu vou lhe mostrar na Bíblia. Eu já estou terminando, 10 minutos a gente termina a mensagem. Eu vou lhe mostrar na Bíblia, quando um homem ou uma mulher de Deus decide fazer o que Deus manda, aí, meu querido, você vence as lutas verdadeiramente. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Nós vamos falar de Samu, viu? Pode ler, Mário. Enquanto Samu crescia... E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Pegou? A minha tradução diz assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele,
e fazia com que todas as suas palavras se cumprisse. Lê de novo, Mário. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, todas as palavras que Samuel falava se cumpria ou acontecia. Será que Samu tinha crédito com o Senhor? Será que tinha? Eu vi um vídeo um dia desse de um camarada aí que se diz pregador, orando por uma mulher enferma na cadeira de roda, dizendo: vai curar agora, levanta, 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 levanta. A mulher passou um constrangimento todinho e não se levantou. Está faltando o quê? Crédito. Nenhuma das palavras que Samuel dizia, o Senhor deixou cair por terra. O Senhor olhou para Samuel e disse: Samuel, já que você é obediente, eu assino embaixo. Agora, por que Samuel tinha tanta intimidade? Porque o negócio começou lá atrás, com Ana chorando. Oh, pai, me dê, pai, me dê, pai. Se tu me der, Senhor, eu te devolvo. Já viu alguém orar assim? Senhor, eu quero tal bênção. Se o Senhor me der, eu te devolvo. Já viu isso? A geração da atualidade, de gente se tu me der, Senhor, já era minha. A vitória é de mais ninguém. E quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê lá na benção, vai se arrepender. E quando me vê no pódio, vai olhar para mim e ver Jeová brilhando em mim. A benção é minha e demais. Ana disse: o Senhor me der. E ela ainda soube pedir. Um homem, ou um varão. Ela pediu um varão, ela não pediu uma varoa, ela pediu um varão. Eu darei ao Senhor, para que todos os dias ele venha te servir no templo. E a Bíblia diz que Deus ouviu, atendeu a oração de Ana e deu para ela o filho. Quando o menino foi desmamado, deixou de mamar, ela levou para o sacerdote. Quem era o sacerdote? Eli. E nos primeiros passos ele não conhecia o Senhor. Lembra quando o Senhor disse: Samuel, Samuelzinho? Ele levantou, foi até Eli e disse: tu me chamas, meu Senhor? Tu não, volte a deitar. Só pela terceira vez que ele entendeu: é o Senhor que te chama, Samuel. Quando ele te chamar de novo, você diga: eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você está entendendo? Aí Samuel serviu ao Senhor constantemente, diariamente, obediente, firmado na presença do Senhor, de tal forma que a gente gosta muito de frisar uma palavra de forma ampla e decorativa quando diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Embora a escrita não diz com essas palavras, mas é bem parecido com o que conclui neste desígnio. A gente sempre fala: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Agora, quem disse essas palavras? Diga para o seu irmão: quem disse essas palavras foi Samuel. Foi ele. Ele tinha conhecimento acerca disso. Me prove, bispo. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Olha o que Samuel diz. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Ok, então a obediência é melhor do que o sacrifício. Busque a Deus, consagra, suba no monte. Se for preciso, não vista só um pano de saco, vista 2. Mas obedeça. Se for preciso
isso, não entre no manto só com a perna. Se conseguir, jogue as duas para cima, roda peão, entra no manto, corra para lá e para cá. Mas pelo amor de Deus, obedeça. Quando o Senhor dizer não é não, quando o teu pastor dizer não é não, quando o teu líder dizer não é não, aprenda a obedecer. Aí você vai vencer as lutas. Meu pai pastoreou uma igreja anos atrás e tinha uma mulher que se levantou contra ele, obreira, miss da casa do Senhor. Que missionária, fazendo suas missões. E sabe qual era uma de suas missões? Desobedecer o pastor, pirraçar o seu líder. Quando o pastor falava amanhã ninguém falta o culto, o que ela fazia? Só de propósito. Não vou. Quando ele falava vai ter reunião de obreiros, tal dia não marque compromisso. Esse dia eu vou para um aniversário, mas não vou para a reunião. Cumprindo as missões. Desobedecer. Pastor falava, irmãos, quando entrar no templo não mastigue chiclete. A missionária, só de propósito, fazia a bolinha, plaque, e se esqueceu ela que os olhos do Senhor está sobre a terra contemplando os bons e os maus. Meu pai disse que ele quase infarta de passar tanta raiva com aquela ovelha. Se é que pode chamar de ovelha, né, missionária? Tinha um dia que ela ia para tirar a paz. Ele falou, Senhor, está nas tuas mãos. Pronto. Ponto final. Nem amaldiçoou. Senhor, está nas tuas mãos. Porque desobediente, quando ele é tratado pelo líder, pelo pastor, e aí o pastor, o líder, perde o controle, não dá conta mais, aí transfere a carga. A carga para o Senhor, o teu fardo é suave, né? É assim? Teu jugo é suave, teu fardo é leve, mas essa carga, Senhor, não dou conta mais de carregar. É pesada. Está aqui, Senhor. Não vou levar essa cruz até por uma coroa trocar, porque ninguém vai aceitar trocar. É tua. Passou-se uns dias, ela foi parar no hospital do Gama e começou a mandar recado. Diga o pastor para vir aqui, pelo amor de Deus. Diga para ele vir, diga para ele vir. E meu pai, muito compromissado, disse, não, vou esperar mais um pouquinho, depois eu vou lá. Até que quando chega a notícia, diz, pastor, o senhor tem que ir lá. Ela não passa de amanhã. Provavelmente essa semana é os últimos dias, acho que não sei nem se chega amanhã. Mas o que foi com a irmã? Câncer na língua, na garganta. Câncer na garganta. Comeu a língua dela toda. Meu pai chegou lá no hospital, deixaram ele entrar, já na fase terminal. Ela não conseguia mais falar, agarrou no braço dele assim. Tremia a mão, tremia o braço. As lágrimas escorriam. Só com o olhar, missionária Terezinha, meu pai via no olhar dela e nas lágrimas, a alma dela dizendo, me perdoa. Meu pai disse, você está perdoada, minha filha. Eu te abençoo. Orou por ela. 2 dias depois, ela partiu. Não brinque com o conceito de obediência. Brinque com sua criança. Brinque com o seu cachorrinho dog. Meu cachorrinho lindo. Brinque com o Xani, com o gatinho de casa. Brinque com os ursinhos de pelúcia. Mas não brinque com o conceito obediência, para depois você não pagar ou sofrer as consequências. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério, irmão. Você quer conhecer um ser humano? Diga não para ele. Quando
enquanto você concordar, enquanto você dizer é desse jeito, eu também pensei do mesmo jeito, mas no dia que você tomar uma decisão oposta, aí você vai conhecer quem é. Aí você vai entender. Aí você vai compreender se realmente está disposto a obedecer. Mas me mostre-me, e o que acontece quando alguém decide verdadeiramente obedecer? Josué 10. 5 minutos a gente termina. Josué 10, do versículo 12 ao 14. Olha o que Josué fez por ser obediente ao Senhor. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em... Segure. Josué disse aos olhos de quem? Aos olhos de quem? Dos israelitas. Diante dos olhos deles. O que ele disse? Sol, detente em Gibeão. O que ele disse? Sol, detente em... Em outras palavras, fique paradinho aí. Prossegue. E tu, lua, no vale de Aijalon. Ó, lua! No vale de Ajaló. Fique aí. Sol, fique no Gibeão. Lua, fique no Aijalon. Prossegue. E o sol se deteve. Segura. E o sol? Em outras palavras, e o sol? Parou. Prossegue. E a lua parou. E a lua? Prossegue. Até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Ouvindo assim o Senhor a voz de um... Por que isso? Porque quando o Senhor falava, Josué, vai! Josué? Quando o Senhor, Josué, para! Josué, parava. Aí o Senhor decidiu a mostrar para Josué que quando alguém obedece ao Senhor e faz o que o Senhor manda fazer, o Senhor atende a sua oração e cumpre com as suas palavras. Existe uma discussão teológica e na ciência tão grande acerca desta passagem, porque os cientistas dizem que se fosse a Terra que tivesse parado, tudo que estivesse em cima desta terra iria sair dos seus devidos lugares. Exemplo, tudo que está aqui dentro de nós, esses utensílios, seriam arrastados a quilômetros e quilômetros daqui, se a terra parasse. Se o sol parasse, poderia acontecer algo de destruição ainda mais. Ou seja, eles não têm explicação. A ciência não consegue dizer que foi a terra que parou. A ciência não consegue dizer que foi o sol que parou, que foi a lua que parou. Mas uma coisa é certa, a Bíblia afirma claramente: o sol parou e a lua parou. Qual foi o motivo? Porque Deus ouviu as palavras de um homem. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Mas bispo, Josué, que homem é esse Josué? Porque, será que isso poderia acontecer na minha vida? Será que eu teria poder também desta forma? Sim, queridos, é só manter uma vida de renúncia. A Bíblia diz que se nós cremos no Senhor, nós operaríamos milagres maiores do que Ele operou. Tiago capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18. Já estamos na conclusão. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, todas as tentações que sofremos, também sofria. Todos os problemas e dificuldades que enfrentamos,
também sofria. Ele era de carne e osso como nós. Prossegue. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos... Ele pediu para quê? Que não chovesse. Que não chovesse. Irmão, com a geração de hoje em dia, papai, chove não, papai. É bem capaz de Jeová mandar um dilúvio. Você está entendendo? Vou mostrar para você, você está sem crédito comigo. Não vai chover, não vai. Não vai não, tome-lhe chuva, tome-lhe dilúvio. Agora vai chover, papai. Ah, não, 10 anos de seca. Mas olha o que aconteceu. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ok, então será que ele tinha intimidade com Deus? A ponto do camarada falar, não vai chover sobre a terra. E não choveu durante 3 anos e meio, ou 3 anos e 6 meses. E aí depois, não choveu naturalmente não, irmãos. Ele foi falar com o papai de novo. Papai, manda chuva. E aí a Bíblia diz que assim choveu sobre a terra. Por que é que às vezes não vencemos as lutas? Porque não obedecemos ao Senhor. Porque não fazemos o que Ele manda. Às vezes fazemos a nossa vontade, mas não fazemos a vontade de Deus. Às vezes fazemos a vontade dos outros, mas não fazemos a vontade de Deus. Hebreus 13, 17. 3 versículos e a gente termina a mensagem. Hebreus capítulo 13, versículo 17, meu Pablito. Meu Mário. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Meu Deus, o Senhor sabia muito bem que quando alguém desobedece o seu pastor fica desgastado, entristecido, diante do desgaste desnecessário. Porque enquanto o pastor poderia estar cuidando das ovelhas feridas, resgatando os perdidos, às vezes perde tempo, dando nanoninho na boquinha para o crente desobediente. Pelo amor de Deus, meu filho, obedeça. Pelo amor de Deus, fique firme. Crie resistência. Não se oponha às autoridades constituídas por Deus para você não sofrer. Eu era criança. Um obreiro que se levantou contra meu pai era o que mais desobedecia e dava trabalho. Meu pai sempre foi um homem de monte, mas meu pai ia para o monte para orar, não era para passear, não era para fazer live, não era para tirar foto. E o obreiro falou, vou com o senhor. Meu pai olhou assim, o que isso quer no monte? Eu vou. Meu pai falou, o negócio lá é sério. Crente desobediente lá em cima passa mal. Ah, mas ainda bem que eu não sou desobediente. Porque geralmente é assim, quem é não reconhece que é. Você está entendendo? Aí foi só os 2 e o Espírito Santo. E o capiroto foi seguindo. Aí meu pai chegou, ajoelhou para orar. Ele ajoelhou para orar, quando pensa que não. O obreiro estava assim. Aí ele levantou assim, ó. Aí olhou aquela cena assim. Ele olhou para meu pai assim, virou os olhos, espumou a boca e saiu correndo dentro da mata. Meu pai falou, Senhor, o que eu faço? O Senhor falou, deixa.
Deixa ele ter um tratamentozinho lá na mata. Ele não gosta de dar trabalho para o pastor? Deixa ele ter um tratamento. Não entendi, bispo. Os demônios pegou ele, levou ele para dentro da mata. Isso era em torno de meia-noite. Meu pai orou a madrugada toda. Só levantou quando o Senhor ordenou. Quando deu 5 horas da manhã para 5:30, o dia já começando a amanhecer, lá vem aquele obreiro saindo de dentro da mata, chorando, todo rasgado, todo machucado. Meu pai disse: meu filho, o que aconteceu? Ele falou: pastor, me perdoa, eu levei um ataque dos demônios, e eles disseram para mim que isso era para mim aprender a não desobedecer aquele que pertence ao grandão lá de cima. Meu pai abraçou ele, abençoou a ele. Depois daquele dia, aquele obreiro se tornou o obreiro mais obediente, mais temente a Deus que meu pai tinha. Até nos dias de hoje ele ainda está com vida. Não brinque com o conceito de obediência. Tem bênçãos que estão retidas, tem portas que estão fechadas, tem curas, milagres que não aconteceram ainda, porque Deus está esperando e exigindo de nós cada vez mais obediência. Obediência. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 9. Eu já estou terminando, irmãos. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Pode ler. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Segura. Vossos filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor. O que os filhos têm que fazer? Obedecer. Obediência. Prossegue. Porque isto é justo. Porque isto é justo. Não é questão de que é legal obedecer, é muito bom obedecer. Não, é porque isto é justo. Prossegue. Honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. Isso. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Segura. Por que é que tem muitos filhos que não estão indo bem? Porque não estão obedecendo pai e mãe. Prossegue. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Segura. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Você que o teu filho se afastou dos caminhos do Senhor, você não vai ganhar ele e ela na ignorância. Você está entendendo? Você não vai ganhar ele na pressão, na força. Não. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Prossegue. Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Mas criai-os no quê? Na doutrina e na demonstração do... Escute isso aqui. Para quem tem criança pequena, o ensinamento começa desde criancinha. Você tem que ensinar para o seu filho, para a sua filha, o que é não, enquanto ele é pequenininho. Não pode, não vai, não deve. Pai que interfere na disciplina da mãe vai arcar as consequências lá na frente. Mães que interferem na disciplina do pai vai arcar com as consequências lá na frente. E o que é interferir? A mãe chega e diz: não pode. Aí o pai: não mexa com meu bebê, não lhe pego. Você está entendendo? É a mãe falar: você não vai. Aí o pai disse: vai, minha filha, vai, deixa ela. Deixe. Você não pode interferir. Eu aprendi isso desde pequenininho.
Se a mãe falar, você não vai, a palavra que tem que valer é quem falou primeiro. Se a mãe falou, o pai não pode tirar a autoridade do filho. Não pode. Não pode. Tem uns que ainda é estrategista ainda. E aí, pai, o que você acha, pai? Ô, meu papai. E aí, o que sua mãe falou? Ela já disse que não. Ela disse que não, mas eu vim pedir para o senhor. Então, se ela já falou que não, é não e ponto. Final. Acabou. Marido que fica chateado com a esposa quando ela corrige o filho, quando ela corrige a filha. Cuidado para mais tarde você não ficar chateado com o seu próprio filho, com a sua própria filha, porque você não aplicou a disciplina. Quem mais falou de não na Bíblia não foi os profetas, não foi os discípulos, não foi os próprios demônios que se levantavam contra eles. Quem mais falou de não na Bíblia foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher ou o homem do teu próximo, da tua próxima. Mas falou de não foi o próprio Deus. Aprenda. O fato de você dizer não para o seu filho, não para a sua filha, não significa que você é um pai mau, você é uma mãe má. Não é isso. O Deus da Bíblia diz que a disciplina tem que ser posta sobre os filhos. Errado, errado. Se não pode, não pode, ponto final. Qual é o pai que vai ver a criança enfiando o dedo na tomada e dizer, deixe meu bichinho, deixe minha bichinha, deixe ela, deixe. Daqui a pouco deixa o choque lá, aí vai para debaixo da terra e não adianta chorar e reclamar com Deus. Aplique a disciplina. Não tenha medo de aplicar disciplina. Quantas das vezes eu, como pastor, quando tenho que tomar a decisão, irmão, não tenho que pensar se fulano vai gostar ou não. Se Deus falar, é desse jeito, faça isso, faça aquilo, eu vou lá e faço conforme a orientação de Deus. O pai e a mãe tem que ser no mesmo sentido. Se viu está errado, diga não vai, não pode, não é desse jeito, não é dessa forma. Porque tem gente que fica chateado, irmão. Fica chateado. Fica com raiva, o esposo fica com raiva da esposa, a esposa com raiva do esposo, a ovelha com raiva do pastor, o liderado com raiva da liderança, porque escutou um não. É melhor você dizer um não hoje. Eu não estou profetizando mais do que no futuro você receber a notícia, acabaram de assassinar seu filho e sua filha. Que o que tem de jovem de 14, 15, 13 anos morrendo prematuramente, por quê? Porque não obedece pai e mãe. Infelizmente, não vou culpar os pais, mas tem muitos pais e mães que contribuem, porque não aplicam a disciplina. Se chorar, morresse, nós tudinho já tinha morrido. Não, meu bem, deixa com ela, deixa a menina está com um copo desse tamanho de vidro, deixa com ela, não vai dar nada, deixa, senão ela vai chorar, que chore a noite inteira. Eu nunca vi alguém chorar e morrer de tanto chorar. Chora não. Uma vez o diácono Ferdinand ficou com um sobrinho dele pequeno em casa. Aliás, deixou com o avô. Meu pai, o senhor cuida dele para mim, não tem como ninguém ficar com ele, por deixar ele comigo. Quando foi embora, o menino tacou a gritar. E aquele menino que acorda a vizinhança todinha chorando e gritando, sabe? Alguém pensa, está matando o menino lá dentro. Chorou. Quando ele voltou, o menino estava dormindo. Falou, pai, o que o senhor fez, pai? O bichinho dormiu. Ele falou, o remédio, meu filho, era chorar mesmo. Chorou tanto que depois ele cansou e dormiu. Você está entendendo? Agora tem pai e mãe que pensam, o bichinho vai morrer, a bichinha vai morrer. Morre não. É melhor você morrer que chorar hoje do que você chorar amanhã. Em cima do caixão. Morre não, irmão. Morre não. Aplica a disciplina. Continue, Mário. Está tão gostoso. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Segura. Vós servos, obedecei a vossos. Sobre o quê? Segundo a carne. O que é isso? Você não obedece o seu patrão lá no trabalho? Você está de folga, mas se o seu patrão ligar, você vai trabalhar hoje. Eu já vi muita gente falar assim, eu fui na força do ódio. Não sei o que é isso, mas vai. Você está entendendo? Vai fumaçando. E vai lá e produz o dobro do que produzia se não tivesse com raiva. Você está entendendo? Mas vai.
Vai, obedece. E por que é que não consegue obedecer o pastor? Por que é que não consegue obedecer o líder? Por que é que não consegue obedecer a Deus? Será que os homens estão podendo mais do que os nossos pais espirituais ou o próprio Deus? Obedecei aos vossos senhores. É que nem o respeito de um adolescente, de uma jovem, de uma moça, de um rapaz, por aqueles que são anciões, mais maduros. É sim, senhor. Sim, senhora. Não é e aí você. E aí, galera. E aí, amiga. E aí, broda. Não. Sim, senhor. Sim, senhora. Prossegue. Com temor e tremor. Com temor e tremor. Porque tem gente que não tem um temor, não, irmão. Prossegue. Na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Meu Deus do céu, que profundo isso aqui. Que não é você obedecer quando o líder está presente, quando o pastor está presente. É presente e ele é ausente. Não é você mostrar trabalho quando o seu líder está presente. Não é você falar pelas costas quando ele está presente. Eu sou tão obediente, sou tão prestativo. Não resolve. É que nem lá no trabalho. Eu te amo tanto, meu patrão. O senhor é o melhor patrão do mundo. Quando ele se diz, isso é uma serpente. Isso é um terrível, isso é um demônio. Isso é o cão em pessoa. Não, tem que ser de coração. Na obra de Deus é com amor, com carinho, é com dedicação, é com empenho, fazendo não aos homens, mas como se estivesse fazendo ao próprio Deus, com amor. É tudo que a gente for fazer em prol do reino de Deus, a gente fazer com amor. As coisas quando é feito com carinho, com amor, com sinceridade, é outro nível, é outro nível. É que nem quando a pessoa faz aquela torta de frango e faz com amor, com carinho, com vontade de fazer. Você come aquela torta, eu comeria essa bandeja todinha. Por quê? Foi feito com amor. Agora quando é feito forçado, não dá para comer não. Tá ruim. É quando faz aquele bolo de chocolate bem recheado, bem caprichado, você corta ele assim, desce aqui aquela cobertura de chocolate, você fala, que maravilha é hoje. Feito com amor, com carinho. É fazer as coisas para Deus, na obra de Deus, como se nós estivéssemos fazendo diretamente ao próprio Deus. Terminou, mano? Então prossegue. Sabendo que cada um receberá do Senhor. Sabendo que cada um receberá do quê, irmãos? Então esqueça o conceito de que homens vai te bonificar, de que homens vai te recompensar. Eu como pastor sou homem como você, limitado, comedor de arroz e feijão, mas o Senhor há de nos dar a nossa recompensa. Prossegue. Todo bem que fizer, seja servo, seja livre, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. E vossos senhores fazer o que, pastor Hinaldo? O mesmo. Sem o quê? Sem o quê? Sem ameaças. Ou acepções já vem depois. Sem ameaças. Um dia eu cheguei com uma irmã que já congregou com a gente. Disse, bispo, eu quero tanto voltar para lá, para MPD. Eu disse, por que tu não volta? Tu está esperando o quê? Tu sentiu no coração? Senti. Mas por que tu não voltou ainda? Porque lá na igreja que eu estou congregando, o pastor me ameaçou. Ele disse que se eu sair eu morro. Falei, ô caba bom de uma peia, viu? Morre. É mais fácil morrer ele. Você está entendendo? É os senhores que usam de ameaça. Você está entendendo? A ameaça não segura ovelha no pasto. A ameaça não torna o obreiro obediente. A ameaça não faz com que os crentes tenham compromisso. A ameaça não faz com que os crentes tenham fidelidade. E o que é que faz, bispo? É obedecer a palavra. É viver a palavra. É pregar a palavra. Queridos, se esta palavra que eu estou pregando nesta noite, que não é de mim mesmo, porque eu recebi do Senhor, você está entendendo? Não convencer a você a negar o pecado, renunciar o mundo, a ser obediente,
Não vai ser a ameaça que vai fazer isso. Você está entendendo? Ó, se tu for pecar, já estou aqui com a tua disciplina imprimida, seu abençoado. Isso não impede de ninguém pecar. Você está entendendo? Não é na base da força. O líder que demonstra autoridade não é na ignorância, mas é no compromisso com a palavra. A nossa igreja aqui era para não estar cabendo a quantidade de pessoas. Você está entendendo? E por que é que não está? Porque nós aplicamos a palavra e tem muita gente que não suporta. Não suporta a palavra. Querem comichões, doutores segundo seus preceitos, que alimentam seus deleitos e seus egos, mas estão conduzindo, são como cegos guiando outros cegos. O caminho será o precipício, o abismo na eternidade. É melhor escutar um não hoje, do que quando chegar o grande dia, escutar o não do próprio Deus. E ele deixou escrito, como? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Aí eu quero ver fazer biquinho naquele dia. Não vou mais para a igreja. Eu quero ver você fazer pirracinha com o papai. Você está entendendo? Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Tarde demais. A porta já foi selada. Você teve a oportunidade. Pai Abraão, Pai Abraão, Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Sois 5, né? Permita avisá-los, para que eles não venham parar aqui neste lugar, porque esse lugar é real, o inferno existe, Pai Abraão. Eles têm Moisés, eles têm os profetas. Se eles não escutam Moisés e os profetas, vão dar ouvidos a alguém que já morreu. A oportunidade é enquanto nós estamos vivos. Enquanto estamos vivos, depois não adianta. Já falei que uma vez me chamaram, uma época, para me orar por um senhor de 85 anos que tinha morrido. Bateram no meu portão e falaram: eu sei que Deus te usa muito, já ouvi falar do senhor, ore pelo meu pai. Falei: vou lá orar. Fui mais rabispa, cheguei lá, o senhor estava dentro do caixão. E o pedido ainda era: ora para ele ressuscitar, para ele ressuscitar. Falei: quantos anos que ele tem? 85. Deixa o bichinho descansar, menino. Deixa. Servia a Deus, servia. Não, ele não era da lei de crente, não. E aí o problema é dobrado, viu? Porque não descansou, não. Uma hora dessa. Era para ele ter pensado, era antes. Era para ter me chamado para orar antes, quando ele estava vivo, para me fazer o apelo para ele se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo. Porque a Bíblia diz que depois que morre, segue-se o juízo. Para a gente terminar, ir para casa mastigando esta palavra e fazendo bolinhas de glória a Deus, bolinhas de línguas estranhas. Provérbios 22, versos de número 6, meu Mário. Provérbios 22, verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui o caminho, o menino em que deve andar. Que deve andar. E até quando envelhecer não se desviará dele. Entendeu? E olha que tem uns que são instruídos e ainda se desviam na adolescência, na juventude ou na velhice. Agora imagina os que não são instruídos. Eu finalizo a palavra desta noite dizendo para vocês que estão no templo, para quem está em casa sendo alcançados por esta palavra, a minha vontade hoje aqui, agora, era de sair correndo aqui, pulando no mistério. Você está entendendo? Minha vontade era essa. Mas não é a minha vontade, é a do Senhor. Ele preparou esta noite para dizer para mim, para dizer para nós, para dizer para cada um de nós desta noite: quer vencer as lutas,
Quer vencer as batalhas? Quer que Deus entre na tua casa, no meio da tua família, transforme os seus? Primeiro busque a sua transformação. Quer ver Deus libertar no meio dos teus? Primeiro procure a sua libertação. Quer ver Deus salvar no meio dos teus? Primeiro busque a sua salvação em Cristo. Obedeça a palavra, não rejeite a palavra, viva a palavra, e Deus vai te preparar para coisas maiores e melhores que Ele tem reservado para a sua vida. Não desista de lutar. Está difícil, mas continue obedecendo. Está gemido, mas continue obedecendo. Porque há uma coroa reservada para você na eternidade. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua salvação em Cristo Jesus. Esta palavra é para você. Esta palavra não é para quem está ausente. Esta palavra é para quem está presente. Deus te diz nessa noite: é hora, é tempo de você vencer as lutas, mas só vai vencer através da obediência. Deus não negocia a obediência. Deus não propôs atalhos para a obediência. Não tem um jeitinho brasileiro para a obediência. Não tem. Ou é ou não é. Ou obedece ou desobedece. Para a gente finalizar, repita assim comigo: Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda a ser o homem, a mulher de uma mulher, o homem segundo o coração de Deus, que obedece a tua palavra, que permanece nos teus caminhos, que aplica a disciplina e recebe a disciplina também. Senhor, cria em mim um coração quebrantado, misericordioso, temente a Deus, que se deixou do mal, porque eu quero vencer todas as lutas da minha vida debaixo da tua autoridade e da tua obediência, para a glória do teu nome. Amém. Para a gente terminar, eu quero perguntar nesta noite: aonde é que está você? Não por força, nem por violência, e muito menos por emoção. Porque não é simplesmente vir na frente, levantar a mão e deixar as lágrimas rolar e depois no outro dia tornar a fazer o que fazia antes. Mas sim que verdadeiramente quer recomeçar com a presença de Deus. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que recebe esta palavra entende que a forma em que você está não dá para continuar. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer perdoar os teus pecados. Deus quer sarar as tuas feridas. Eu vou perguntar pela última vez: aonde é que está você? O Senhor te ama. Ele te chama e Ele quer te salvar. Vem para Jesus nesta noite. Tem alguém? Não tem? Todos estão firmados com Jesus? A trombeta já pode soar? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração especial. Fique de pé. Eu vou fazer uma oração especial nesta noite. Eu busquei a direção de Deus. E eu quero chamar aqui na frente somente as irmãs casadas que têm o desejo no seu coração. Não é o desejo da avó, do vô, porque quem vai cuidar é você. De gerar, de engravidar. Sai do teu lugar e vem aqui, porque eu vou orar por você. O bispo, eu quero engravidar, eu tenho lutado
para isso, é meu sonho, mas eu ainda não consegui. Então corre aqui para frente. Se amanhã você pedir para orar, já foi, viu? Deus está liberando, é agora. Aleluia. Pode vir bem aqui. Tem mais alguém? Pode vir. Eu quero ver esses meninos chorando. Viu? Mas lembrai-vos, aplicar disciplina às crianças, viu? E não permita, não use de impedimento para vocês virem para o culto. Ou não, bichinho, vou levar para a igreja. Não, é muito lindo, não faça isso. Leve para o monte. Quem é que levava o menino para o monte? Quem era? Era Glaucia, né? Isaac levava no carrinho. Patrícia também, né? Samuel pequenininho, um frio, uma garoa e ela com a cadeirinha. Samuel todo empacotado, Isaac todo empacotado. É assim que Deus quer. Tem mais alguém? Vem para cá. Não fique na dúvida, não. Depois você vai perder a benção. Já pode orar? Já pode orar? Tem mais gente para vir, mas está com vergonha. Pode vir. Aí, Maneide também está querendo beber, Maneide? Se quiser, pode vir. Tem esse negócio. Irmão, para ter filho não tem negócio de idade, não. Ele está olhando para a Maneide, irmão. Escuta aqui para mim. A esposa de Abraão, quando engravidou de Isaac, tinha quantos anos? 90 anos. 90 anos. Quem mais? Vanessa, vem pra cá. Pode vir. Irmão, não perca a bênção, não. A última vez foi. A bispa vai falar aqui. A última vez que fez a oração, ninguém tinha menino pequeno aqui na igreja. Aí o bispo lançou a oração, né? Deus tocou no coração dele. A primeira vez que ele orou foi lá no Pedregal 2, irmãos. Quando a gente estávamos na DEG. E aí ele pegou e falou assim, Deus tocou no coração dele para fazer essa oração. E eu lembro como se fosse hoje. A irmã Milva. E aí ela pegou, aí todo mundo, vem para cá quem quer engravidar. E ela pegou e olhou para mim e falou bem assim, vai lá, Adriana. Eu falei, tá doida? Ora pelas tuas bênçãos que eu oro pelas minhas. Eu nem queria menino, gente. Nem fui na frente receber a oração. Mas aí ele orou e já orou por ele e por mim também. Veio dose dupla. Aí aqui foi do mesmo jeito. Na igreja não tinha um menino pequeno. Não tinha uma criança pequena a não ser os filhos da missionária Tatiane. Aí veio Patrícia. Veio a Vanessa. A Vanessa também tinha um pouquinho de dificuldade em engravidar. Estava tentando, 3 anos. A Vanessa estava 3 anos tentando engravidar e não conseguia. E veio Vanessa, veio Patrícia, veio Valéria, veio... Não, Glaucia não veio não, Glaucia veio no pacote da oração. Então, assim, nós temos que crer. Quando Deus lançar, temos que crer. Só que eu não estou no pacote dessa vez, viu, meu amor? Em nome de Jesus. Amém. Sei não, viu? Tá bom. Ó, lembrando os pais, os maridos aí, a gente vai orar, mas vocês têm que trabalhar, meu filho. Vocês vigiam na terra. Não é o Espírito Santo que vai gerar um mistério aqui, não. Vocês vigiam na terra. Pega o azeite. Vamos descer lá. Coloca a mão no ventre dela, eu vou colocar por cima e ministrar. Senhor Deus e Pai, aqui está Senhor, a Maria. Toca Espírito Santo de Deus. Deremai, clamai, tu terrabai, tu quevão de ralabás. Toca no nome do Senhor, luta aqui escondido. Tira, Deus, tudo que impede a filha gerar. Lebai que eu faço do trono que anda lá vai.
Eu ministro da multiplicação, que a tua vida venha ter filhos para a honra e a glória do teu nome. Assim eu profetizo no nome do Senhor Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Você crê? Creio. Eu creio. Eu tomo posse. Em nome de Jesus. Pode voltar. Senhor Deus e Pai, aqui está apoiando diante da tua presença. Senhor, tudo que precisa ser. Toma no Deus, Senhor. Que a tua filha venha gerar. Labaixo, onde rebele canta labaixo. Para não ver, tira todo impedimento. Eu profetizo, Pai, a bênção da multiplicação. Que a tua filha venha gerar filhos. Para a honra e a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio. Eu tomo posse da minha vitória. Em nome de Jesus. Pode preparar para sentir o enjoo, viu? O mistério é forte. Senhor Deus, Pai, tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Toca, Senhor, liga no que precisa ser. Tira todo impedimento, Senhor, que impede a tua filha gerar. Rabaxondere canta labás. Eu profetizo que a tua filha vai produzir, multiplicar, ter filhos, frutificar diante da tua presença. Em o nome do Senhor Jesus, a tua filha vai gerar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu creio e tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. A igreja concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Que